Pronto, Excelência. Então, doutor Leonardo, doutor Sérgio, doutor Ariel, os senhores têm a palavra para fazer a defesa por 2h30, iniciando no meu relógio exatamente às 15h11. Excelentíssimo senhor doutor, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, João Marcos Lucchesi. Para esse aprendiz de advogado é novamente motivo de júbilo atuar no plenário do júri sob presidência de Vossa Excelência e, sobretudo, sob confiança de Vossa Excelência, nomeado para exercer a defesa técnica do acusado Romildo. Vossa Excelência, que sempre é um juiz respeitoso, que considera a existência da pessoa muito além do processo. Isso é de fundamental importância, haja vista que quando eu passo a considerar o processo só papel, eu desumanizo a justiça. E Vossa Excelência, pelo que esse advogado já presenciou, jamais fez isso. Isso é digno de nota. Eu rendo aqui, por isso, todos os meus cumprimentos e homenagens a Vossa Excelência. E me coloco sempre que preciso vir aqui no plenário do júri fazer a defesa de qualquer acusado que não tiver assistido por defensor constituído para nomeações de Vossa Excelência no futuro. Excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor André Valderramas, para mim é um prazer conhecê-lo, né? Dando boas-vindas aí para o senhor à comarca. Não tivemos ainda a oportunidade, essa é a primeira oportunidade dentro do plenário do júri, mas já foram outras oportunidades, sobretudo na Operação Caterva, que pude presenciar o trabalho de Vossa Excelência. Aqui hoje, no plenário, digno de nota, né, Vossa Excelência, que conduziu com brilhantismo, sem dúvida nenhuma, é promissor aí, representante do Ministério Público de Minas Gerais, e essa instituição está bem servida com Vossa Excelência. Vossa Excelência, e aqui eu preciso registrar, quando há necessidade de trazer informação diversa, eu também trago, mas preciso registrar que Vossa Excelência foi extremamente respeitoso com os acusados, com a defesa e com todos aqui presentes. Isso é digno de nota. E digno de nota por quê? Porque nem sempre isso é visto. Então, Vossa Excelência muito abrilhanta o Ministério Público de Minas Gerais e receba aqui os cumprimentos desse advogado. Aos serventuários da Justiça, no nome do UTS, eu quero cumprimentar todos os presentes. E saiba, todas as vezes que esse advogado pisa no plenário e tem a oportunidade de falar, saiba que são vós, né, os realizadores da justiça. Tive a oportunidade de passar por aqui uma temporada e pude ver, né, o trabalho de vossas senhorias, sempre, né, prestando o melhor trabalho, a melhor informação, o cuidado com o jurisdicionado, e muito além das decisões judiciais, das manifestações do Ministério Público e da advocacia, Vossas Excelências é que fazem, que realizam a justiça. Recebo aqui meus cumprimentos. A bancada da defesa, para mim, ladear Vossas Excelências é motivo de alegria. Né? Hoje, doutor Ariel, doutor Sérgio, doutora Priscila, doutora Laura, o Matheus, fiel escudeiro desse advogado, esse aqui sempre digo que sofre horrores. Para mim, falava com o Matheus quando vinha, hoje viemos para o plenário para aprender a fazer júri, né? Compartilhar com Vossas Excelências a experiência que já tem de plenário, de vivência, para mim é motivo de alegria, estou aqui para aprender. Recebam aqui as homenagens deste advogado. A família de Romildo, não sei se por sorte ou por azar, tem esse advogado. Esse advogado é o que foi nomeado para fazer a defesa dele. Saibam que o que tiver dentro do meu alcance, considerando as minhas limitações culturais, jurídicas, eu farei, porque eu acredito no que eu vou sustentar no plenário. Está aqui a mãe do Romildo, é a primeira sentada, ela é citada por diversas vezes, né, nos testemunhos. Saiba que cada um de vocês tem o meu respeito, a minha consideração e o compromisso de trabalhar em prol de justiça para Romildo.
Eu não vou vir cá no plenário, hoje, já adianto inclusive para você, Romildo, eu não vou vir no plenário pedindo a sua absolvição para o conselho de sentença. Não é isso que eu vim fazer aqui. E o meu compromisso com você, você vai se lembrar. Tá, Romildo? Falei com você, Romildo. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Só quem passa por um processo penal sabe o quanto é destruidor ser processado. O simples fato de responder ao processo já é uma pena. E eu tenho aqui um processo de 12 anos. Pensem, vossas excelências, o que é 12 anos, pensando em qual será o resultado desse processo. Romildo passa por isso. Romildo, Eduardo, José Carlos passam por isso. E isso já é uma punição. É uma punição, porque consta esse dado contra eles. Além disso, podem ter certeza, não vão nem um dia de suas vidas para a cama à noite sem pensar no processo. Quanto mais longo é o processo, mais destruidor é a ação penal. E certa feita, não há muito tempo, aqui inclusive na comarca, eu que leciono ciências criminais na faculdade local, lembro inclusive de comentar desse efeito destruidor que o processo tem por si só, pela simples existência. Indivíduo é processado criminalmente, ação de rito de júri, e na semana, no dia, até os doutores podem me corrigir, devem conhecer o caso também, o indivíduo é impronunciado e comete suicídio. Esse é o efeito de uma acusação. Romildo disse no plenário que não há nenhum dia que não pensa nesse processo. Ele disse que, desse fato em diante, ele para de beber, ele muda de vida. Ele percebeu a razão disso, ele recebeu como foi destruidora, essa conduta que eles tiveram, que hoje é objeto aqui de julgamento por vossas excelências. Ele muda de vida, para de beber, ele é acometido, muito provavelmente, isso o médico que passa para ele por essa preocupação, por esse arrependimento, porque isso passa a martirizar a pessoa também, Os acusados falam aqui, isso precisa ser demarcado muito claramente, que nem queriam ter passado por isso. Que se pudessem voltar no passado e corrigir, esse seria um dia que seria corrigido na vida deles. Eles não queriam passar por isso. Por quê? Porque o simples fato de existir é prejudicial. Romildo precisa conviver com esse ato, com a família dele, com os amigos dele. Amigos foram perdidos ali naquele momento. A confiança que se tem na pessoa, ela muda. Romildo vem sendo punido. Essa punição, ela não é a punição encarceradora que eu tenho no preceito secundário da pena, mas é uma punição que dia a dia ele vem sofrendo. E para este aprendiz de advogado, a tranquilidade de ter sob os ombros de cada um de vós, porque é um desafio, estão imantados com a toga da justiça. Cada um de vós, João Carlos, Eliamar, Ruth, Luísa, Gabriel, Mateus, Márcio, estão imantados aqui hoje e serão chamados por esse advogado de excelências e doutores do fato, porque o são. O desafio de julgar, e essa é a instituição do júri, julgar um de nós pelo fato cometido contra um de nós é muito grande. A missão da defesa, e aqui até rogo vênias ao doutor André, quando fala defesa, vem para confundir vossas excelências. Não.
A função da defesa, eu tenho uma banca aqui hoje de 5 advogados e o Matheus, que é estagiário do escritório, viemos aqui na missão de tentar facilitar o trabalho de vossas excelências, de demonstrar qual foi a conduta de Romildo. E é um grande desafio, João. É um grande desafio. Nós temos que lidar com a sustentação em plenário de uma prova que ela é mencionada só porque eu não tenho mais acesso a ela, sem nada poder fazer. Qual a certeza que eu tenho, Eliamar? Vossa Excelência reflita, pede esse advogado, de que o que José Everaldo está narrando consta nas imagens. Constavam nas imagens. Infelizmente, não teremos. Nós não temos mais acesso a essas imagens. Então percebam, hoje a defesa lida com uma informação que ela é de caráter irrefutável, não tem como mais tocar isso. E apresentar aqui para vossas excelências. Esse era meu desejo, Matheus. Era mostrar para vossa excelência o que estava lá, até porque tenho convicção que apresentando essas imagens, eu delimitaria com perfeição a conduta de Romildo. E de uma coisa que não há dúvida, a defesa suplica a vossa excelência, Márcio, que puxe na memória tudo que foi visto, que puxe na memória tudo que foi dito pelo promotor. Não há dúvida de que Romildo não começou a briga. Não tem dúvida. Não tem um momento sequer que coloca Romildo como brigão, dado a confusão, que provocou alguém. Mostra diferente, mostra Romildo num primeiro momento preocupado. Eu pergunto, e aqui é importante delimitar a característica do acusado, dos acusados e da vítima. Eu estou lidando com um acusado, com uma vítima que inicia o ato. Se não tivesse o ato da vítima, do José Luiz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se não fosse a conduta de José Luiz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então percebam, lembrem, Vossa Excelência, Luísa, lembre-se, quando o Romildo fala, ele quis inclusive passar para dentro da minha casa. Eu alertei. Não, a minha mãe está lá dentro. A mãe do Romildo, pessoa idosa, estava lá dentro da casa. Romildo, nesse momento, já sabendo que o José Luiz, era um indivíduo provocativo, desequilibrado, estava entorpecido de tanta cachaça, sabia que ele queria dar problema. Falou, não quero a companhia dele. O indivíduo quis passar, inclusive, para dentro. Minha mãe está lá dentro. Como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora? Quantos anos a senhora tem? Hoje? Vai fazer 69, dia 9. Dia 9 vai fazer 69 anos. A mãe do Romildo estava dentro da casa, o celerado, bêbado, com atos de violência, porque estava provocativo. Tem elementos nos autos que demonstram que ele estava se gabando de uma confusão, que já tinha dado umas porradas em alguém. Tinha compleição, não tem jeito, eu preciso trabalhar com isso. Tinha compleição física avantajada. Levanta aí, Romildo. Tinha compleição física avantajada. A testemunha tinha 1,80 m, não sei se eu não estiver enganado. Vossas Excelências testemunharam o testemunho. Falou, ele era mais ou menos do meu tamanho, né? Se eu não estiver enganado, Eduardo também compara o porte físico dele com o dele. Era um cara, inclusive, ele fala, ele era inclusive mais forte que eu. Eu tenho esse indivíduo criando problema lá, que a companhia dele nem era desejada. Porque de má fama.
Pode sentar. Romildo, não entra aí não, que a minha mãe tá aí. Deixa a minha mãe lá quieta. Não era nem para o indivíduo estar ali na casa dele, mas deixa pelo menos a minha mãe quieta. Nesse momento, se esse caboclo aqui fosse dado a confusão, fosse brigão, já tinha dado na cara dele, já tinha empurrado ele, já tinha tirado ele de lá. Ele estava na casa dele. Ele e a mãe estavam na casa dele. Você chama alguém na sua casa, você pensa que esse alguém pode te agredir? Isso é incompreensível. Gabriel, Vossa Excelência, devido nem convidado não forem. Sua família está lá. Você, tranquilo. Não é o simples fato que isso fica claro de beber, de reunir com um amigo, tomar uma cerveja. Se estiver diante do controle, que mal tem isso? Que mal tem isso, Matheus? O fato está no desrespeito, no indivíduo ser agressivo, desrespeitoso, desrespeitar qualquer pessoa, impor. Eu quero copo de cachaça. Isso também me parece que está livre de dúvida. Vocês têm que me dar o copo de cachaça, a qualquer custo. Romildo traz a informação, o doutor promotor bem destacou, que houve o derramamento de cachaça nele. E ele entra para dentro para trocar. Doutor André, de maneira extremamente pontual, fala, mas ele não disse isso quando ele estava prestando depoimento na delegacia. São momentos distintos, são momentos diferentes, com intervenções, o doutor André sabe disso, diferentes. Quando eu estou em juízo, eu já tenho um leque de informações em que o juiz, o Ministério Público e a defesa, igual Vossas Excelências puderam assistir aqui hoje, vão trabalhar. Quando eu estou na delegacia é diferente, eu tenho um escrivão de polícia direcionando determinadas perguntas, porque são direcionadas determinadas perguntas, e às vezes um ou outro fato se perde. Não quer dizer que quando o Romildo traz essa informação e traz somente em juízo é que ele estava mentindo. Não, é um dado a mais. Até porque quando eu associo dois dados, aquilo tem coerência. Por exemplo, em sede policial, fala que Romildo estava dentro de casa com a mãe dele. Isso não tem dúvida disso. E em sede judicial, já na primeira fase, Romildo explica o porquê estava em casa. Por que eu estava dentro da casa? Porque nu jogou bebida em mim, entrei, minha mãe arrumou uma camisa, eu pus uma camisa. Quando lá dentro eu escuto a confusão começar. Saio de lá, vejo aquela confusão, e aí, Vossas Excelências, João, Eliamar, Ruth, Luísa, Gabriel, Matheus, Márcio, para nós, Luísa, para nós, Matheus, é muito caro o dado dolo. Nós somos do direito. O dolo para nós é caríssimo. O dolo, a delimitação do dolo para nós é caríssima. É uma evolução tremenda quando eu estou falando de punição. Eu não posso punir a qualquer custo, eu tenho que perceber a extensão do dolo. E o doutor promotor pontua aqui, ele vem pontuando o 14, inciso 2 do Código Penal, trazendo aquilo que ele considera circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu tenho, levanta, Romildo. Levanta. Aqui, eu tenho a dona Luzia. Isso também para mim parece que está provado. Que vai lá tirar o indivíduo que está aqui pintado como um cara extremamente violento da confusão, no meio dos três. Eu indago a cada um de vós e peço que seja por vossas consciências, não respondam, se essa senhora teria capacidade de impedir Romildo se ele quisesse prosseguir. Indago que cada um de vós agora direcione o olhar para essa senhora e pensem com vossas consciências
se ela teria capacidade de tirar o Romildo, se ele quisesse prosseguir. Saiu porque não quis prosseguir, porque não tinha dolo de matar. Isso está muito claro. Se quisesse, tinha prosseguido. Se quisesse, teria prosseguido. Duas informações extremamente importantes. Duas informações extremamente relevantes. Romildo é o último a ingressar na confusão. E o primeiro a sair. Esse dado é extremamente relevante. A circunstância alheia à vontade do agente que sustenta o Ministério Público foi aquela senhora, já com uma idade considerável, tirar... Quantos anos você tem, Romildo? 43. Menos 12, 31. Tirar um garotão de 31 anos de uma confusão. Se tivesse dolo de matar, certamente, pela experiência comum de cada um de vós e a exortação feita pela presidência dos trabalhos, é que julguem conforme a prova dos autos os ditames da justiça e vossas consciências. Com a experiência de vida que vossas excelências têm, se o indivíduo está imbuído de dolo de matar, que quando é de pancadaria é extremamente violento, é incontrolável, essa senhora não tirava um garotão de 31 anos, não. Nenhum momento, não tem nenhum elemento que indica que Romildo foi retirado abaixo de vara. Nenhum elemento indica isso. Tem um elemento que fala, a irmã de Romildo, quando o Romildo já não estava na confusão, porque a mãe já tinha tirado ele dali, parece que estava com um pedaço de pau. Isso tem nos autos. Que Romildo foi tirado debaixo de vara, cacetada, força bruta, isso não existe, não. Que ele, mesmo dissuadido, e a voluntariedade que é exigida pelo Código Penal para eu contrapor a tentativa, ela não exige que tenha partido de mim. Por qualquer razão, se eu decido parar, que não seja uma circunstância alheia à minha vontade, e alheia é o seguinte, eu quero prosseguir, mas não posso. Eu quero prosseguir, Eliamar. Eu estou armado, eu tenho, o doutor promotor falou 20 disparos. Vamos imaginar que eu estou armado de uma arma que dê 20 disparos, que porte 20 munições. Eu dou as 20, ruim de mira, o doutor falou. Eu, ruim de mira, mirando o Hudson, por sorte de Hudson, percebam, descarrega os 20 e desejando ir mais eu errei. Se eu tivesse mais munição eu ia, mas não tinha jeito. É diferente. A circunstância alheia, ela é intransponível. Eu quero ir, mas não posso. O que acontece é uma dissuasão, é completamente diferente. É para com isso, irmão. Para com isso, meu filho. Sai daí. Você não é disso. É uma senhora. É uma senhora, e naquela época, eu tenho 12 anos do fato, isso é uma injustiça com todos nós. 12 anos. Eu tinha um garotão de 31. Percebam. Ele não estava diante de eu quero ir, mas não posso. Ele estava diante, pelo contrário, de posso ir, mas não quero. Porque ele tinha capacidade corporal, certamente, isso sem considerar, se eu estiver comparando a força física homem e mulher. Eu estou falando de um garotão e de uma mulher já quase idosa. Ele podia perfeitamente extrapolar aquela resistência e prosseguir. Dessa forma, a defesa suplica a cada uma de vossas excelências
que mentalizem isso. Projetem vossas excelências para o dia dos fatos. Romildo é o último a entrar. Romildo é o primeiro a sair. Sai por quê? Sai porque a mãe pede para sair. Isso me parece que está claro no processo. Isso é tentativa. Isso é a presença do dolo de matar. E da mesma forma que vossas excelências precisam raciocinar quando é um caso em que o indivíduo imbuído de dolo de matar não acerta, não lesiona nadinha a vítima. Eu tenho casos de tentativa que a vítima sequer tem um arranhão. É o próprio exemplo do Dr. André. Eu, ruim de mira, tenho 15 no pente, mirando o Hudson, erro todos. Ele não levou uma lesão. Daqui, ó, às vezes daqui eu erro todos. É tentativa? Óbvio. Da mesma forma que o dado risco de vida não significa o dolo. Até porque vossas excelências devem perceber que eu não consigo individualizar os golpes. Eu tenho uma vítima que, segundo o dado levantado pelo Dr. André, que diz que está lá na câmera, na imagem de câmera de segurança, que infelizmente não poderemos analisar, que o indivíduo sai correndo e cai. Isso lesionou ele? Talvez. Estava bêbado. Pode ter lesionado? Pode. Dá para ter certeza? Não. Dá para se separar qual foi os golpes de Romildo e quais as lesões por ele provocado exatamente daqueles golpes? Se Romildo deu um soco, qual lesão que o soco provocou? Se Romildo deu um chute, qual lesão o chute provocou? Não tem dado desse no processo. Não tem esse dado no processo. Isso, somado ao que eu já argumentei antes com vossas excelências, não traz, o processo não traz a segurança que a defesa gostaria que vossas excelências tivessem para sustentar a existência do dolo de matar. Eu tenho diversos elementos que tiram a existência desse dolo de matar de Romildo. E o doutor promotor, ele vem cá, ele sustenta que o Ministério Público enxerga o privilégio, a causa privilegiadora que provoca a redução da pena, mas ele sustenta que isso faria com que a pena fosse adequada pelo mal provocado, considerando que existia dolo de matar. Eu vou pegar esse indivíduo, Luísa, e peço que Vossa Excelência reflita sobre isso, que esse dado é importante, condenado por homicídio sem ter o dolo, com essa consequência. Eu reconheço o privilégio, eu trago uma pena, de certa forma, razoável para o indivíduo que vai constar a condenação por homicídio sem ter o dolo. Isso não é aceitável para nós. Isso não é aceitável para nós. Apesar de que existe, sim, o privilégio. Só que o privilégio não é o do 121, parágrafo 1º do Código Penal. É o privilégio do parágrafo 4º do 129, que aí eu tenho a delimitação do dolo perfeitamente, que é o dolo de lesionário. Eu mudo a classificação do delito. O delito é, eu tenho dolo de matar? Não. Qual que é o dolo? Dolo de lesionar, 129, lesão corporal. O juiz presidente assume o negócio e vai condenar. Sai dos ombros de vossas excelências o julgamento
porque eu desclassifico do crime doloso contra a vida. Mas isso significa que não significa que vossas excelências não estão dando resposta para a sociedade. Pelo contrário, estão dando resposta. Analisado os autos, retos, com retidão nos ditames da justiça, e de acordo com vossas consciências, analisaram que Romildo não tinha dolo de matar. E que, em razão disso, desclassifica-se a conduta e passa-se a batuta para o juiz presidente, que vai condenar. Lembrem vossas excelências que pisa nesse plenário esse advogado e fala: não vou pedir, fala olhando no olho de Romildo, olhando no olho da família de Romildo, não vou pedir a absolvição, porque não é caso de absolvição. Vou pedir que cada um de vós analise o processo e percebam, não tem dolo de matar. E se não o tem, eu preciso desclassificar. Vossas excelências serão indagados no primeiro quesito, que é denominado da materialidade, se no dia 20 de junho de 2010, lá no bairro Santa Rita, José Luiz Cardoso Alves foi vítima das lesões descritas no laudo de folhas tais. Não há dúvida no processo. A resposta de vossas excelências é sim. A segunda quesitação diz respeito à autoria. Vossas excelências terão de ser quisitados em séries distintas. Cada série para cada acusado. Romildo participou lá daquela confusão? Participou, ele confessa, ele fala que participou. Ele fala que não foi do jeito que estão imputando contra ele, mas ele fala que participou. No terceiro quesito, vossas excelências serão indagados. E aqui a defesa pede, suplica, roga especial atenção de cada um de vós, que é aqui que está a diferença. É aqui que está o limite de um processo justo ou um processo de excesso. Aqui mora o limite. E vossas excelências são perfeitamente, com os elementos que foram apresentados para vossas excelências, há elementos perfeitos para indicarem para a ausência de dolo. Vossas excelências serão indagadas. Assim agindo, o acusado Romildo deu início ao crime de tentativa de homicídio, e a defesa pugna a vossas excelências que digam não. Quando, respondendo não ao terceiro quesito, a batuta sai do ombro de cada um de vós, vossas excelências terão dado resposta à sociedade assim fazendo, e passa para o juiz presidente, que vai condenar. Vai condenar considerando que o doutor André sustentou, que é sim a existência de injusta provocação da vítima. Eu tenho um ato de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, não tem dúvida nisso. Nem a defesa tem dúvida, nem o Ministério Público. A nossa dúvida está no dolo. Até agora, a única divergência que tem defesa e Ministério Público, e aí por lealdade, que esse é o compromisso da defesa, e falou olhando no olho do acusado, não espere e deixe advogado pedir de absolvição, porque esse advogado vai entrar com lealdade com cada um de vós, porque é com cada um de vós que faremos júris daqui a um prazo. Qualquer dia desse estaremos de volta aqui. Esse aprendiz na condição de advogado e vossas excelências na condição de jurado. Esse advogado tem um compromisso com vossas excelências de ser leal, júri a júri, de ser leal, com o que está no processo, com o que conhece de direito e com o respeito que tem, porque vossas excelências deixaram família, trabalho e estudo para estar aqui. Esse advogado considera isso e valoriza. Eu sei que carregar o manto da justiça é pesado. Eu sei que a responsabilidade de vossas excelências é muito pesada.
E aí me incomoda tremendamente quando a pena que vai vir, ela é dada a vossas excelências. Vossas excelências já têm uma missão pesada por demais, que é definir, que é julgar o fato. A pena que vai vir compete ao juiz presidente. E vossas excelências, respondendo não ao terceiro quesito, assim agindo, Romildo deu início ao crime de tentativa de homicídio, estarão fazendo justiça. Estarão dando resposta à sociedade, como bem pontuou o doutor André. Resposta para os casos passados e para o futuro. Que Monte Carmelo não admite acesso. Que Monte Carmelo, que o Tribunal do Júri de Monte Carmelo tem compromisso com a lei, tem compromisso com a justiça. É essa a resposta que vossas excelências precisam dar. E a resposta não ao terceiro quesito é a resposta para a sociedade. Eu não tenho excessos. Eu tenho civilidade quando eu estou falando de justiça. E justiça não faz só condenando. Há tantos casos que a justiça é a absolvição. Há outros casos que a justiça é a desclassificação pelo conselho de sentença. Como é o caso de Romildo. Com segurança de decidir. Estou decidindo, vou chegar em casa de consciência tranquila, porque dei resposta à sociedade, porque dei resposta à vítima. Porque dei resposta à vítima. Vai sair condenado, não vai sair absolvido. Não vou entrar no plenário, como antevê o doutor promotor, e sustentar a legítima defesa. Vou agir com lealdade a vossas excelências. É caso aqui de dar resposta. Romildo, esse mal, infelizmente, aconteceu na sua vida. Você precisa responder por ele. Na justa medida. Não vai sair absolvido. Vai sair condenado. Na justa medida. Na justa medida. Saindo assim, e até gostaria de deixar registrado que os plenários, geralmente, são acompanhados pela família da vítima. Hoje eu tenho a de Romildo. Porque confiam, porque sabem que é uma boa pessoa. Não ia estar o pessoal aqui se fosse má pessoa. Esse é um plenário diferente. Eu tenho a família. Eu tenho a mãe, idosa, acompanhando sem arredar o pé, apesar de todas as dificuldades, o julgamento do filho. Esse é um processo, é mais um processo em que o excesso, o abuso de álcool foi o fato gerador. Eu tenho ali uma pessoa já dada à violência, porque isso também ficou bem demonstrado aqui no processo, abusa do álcool, extremamente agressiva, desrespeitosa, desrespeita o lar, o domicílio do Romildo. Desrespeitando isso, desrespeitou a mãe do Romildo que estava lá. E mesmo assim, Romildo não se apoderou de nada ofensivo. Não exagerou a ponto de desejar, de ter consciência. O Ministério Público traz na denúncia que tinham consciência que as lesões poderiam provocar a morte. Nada disso pode ser atribuído a Romildo. Não tem elementos nos autos seguros. E vossas excelências, para vossas excelências terem uma ideia, O Martelo das Feiticeiras, que é um livro que narra o procedimento em que eram julgadas as bruxas na Inquisição, até lá, até para as bruxas,
na medida do possível, quando uma bruxa era julgada na Inquisição, na medida do possível, deveria ser dada a elas o benefício da dúvida. Eu estou falando do julgamento das bruxas. Um processo civilizatório, que esse é o caráter do processo penal. Mateus, Luísa, vossas excelências que são estudantes de direito. Se lá para as bruxas eu dou o benefício da dúvida, eu não vou dar para um ser humano agora, para o Romildo agora, depois da construção histórica de civilização. Não estou falando que lá não era ser humano, não era também. Lá nós tínhamos um problema, era de civilização. Aqui eu não vou dar o benefício da dúvida para o Romildo, apesar do que eu acho que está claro. Dolo de matar não existia. Não tinha intensidade no agir suficiente, porque Romildo poderia transpor a intervenção da mãe, que apresentassem dolo de matar. Então, novamente, a defesa suplica a cada um de vós, e pela máxima omnes vom fratres, que é somos todos irmãos, somos irmãos daqueles e da vítima que deveria estar aqui também hoje, somos todos irmãos, que no terceiro quesito, enxergando a ausência do dolo de matar, respondam não. Assim agindo, Romildo deu início à tentativa de homicídio. Não. Transfiram a batuta para o juiz-presidente e Vossa Excelência deverá considerar a existência do privilégio do parágrafo 4º do artigo 129, inclusive demarcado pelo próprio Ministério Público, e aí eu renovo que a nossa divergência é só dolo. Aqui, no resto, estamos concordando. Deverá reconhecer o privilégio, inclusive, do 129. E saibam, vossas excelências, assim agindo, estarão dando resposta. E sem compromisso com pena. Vossas excelências não precisam ter compromisso com pena. Se quer aumentar a pena, Mateus, Luísa, Gabriel, Márcio, Ruth, Eliamar, João, o Ministério Público pode encampar esse ideal, e perante um Congresso Nacional é que é lá que aumenta a pena. Aqui eu estou trabalhando com a pena da lei. E o compromisso de vossas excelências é com os ditames da justiça. A defesa agradece, se for necessário, não sei se será, se for necessário, volta à tréplica, caso o Ministério Público vá à réplica. Agradece o compromisso de cada um de vós, a retirada de vossas excelências da família, do trabalho e dos estudos para fazer justiça aqui hoje. Obrigado.